Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Alô, alô? É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Estou um pouco constipado. Eu estou um pouco constipado gripou? hoje. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas... Tomou banho e saiu no vento? Não sei. Mas estou aqui firmemente com o nosso Robert de hoje, que é o André Luiz Demeterco. É isso? Demeterco? Demeterco? Belo cabelo. Sobrenome bem complicado, Demeterco. Nunca tinha ouvido falar. Ucraniano. Boa, Demeterco. Os ucranianos são muito louco. Minha Nossa. família é de lá, pô. Da Ucrânia? Mogilov Podolsky, né? Antiga União Soviética. Então, Isso. eu sou brasileiro, descendente de ucraniano. Se eu quisesse ir para outro país, iria para a Ucrânia, mas também está quebrado. Então... Não, lá tá uma draga, meu. Ucrânia é problema. Parece que Mas jogaram uma bomba e ninguém construiu de volta. É. É muito triste lá. Putin comanda. Pô, vocês já vão começar triste. Não, já tô mal. Isso é de Curitiba. Tem bastante ucraniano no sul, né? Tem bastante. No Brasil são 600 mil descendentes. Boa. Você fala um... Mulher ucraniana ucraniano. bate no cara. É Você é verdade. casado com ucraniano? Não. Privet, Solteiro. Pajal, É, você manda algumas sim. coisas? Eu sei pedir cerveja. Como é que é? E a Hot e o PTP. Você inventou. Eu quero... É lógico que inventou. Óbvio que ele inventou. Quem sabe? Ninguém vai corrigir. Pritsa, mans. Qualquer coisa. É o nascer do sol. É, nasceu do sol. Muito bem. Então tá aqui o nosso ouvinte, o Demeterco, nosso ucraniano aqui, o André Luiz. Ele é analista de TI. Isso É mesmo. isso aí. Você mora em Curitola. Moro em Curitiba. Isso. Boa. Cabelinho bonitinho aí. É. Obrigado. Muito bem, seja bem-vindo. touca. Vamos trabalhar? Então vamos. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Fala, famoso pouco. 16 toneladas. Fala, fiotinho. Tá bom, bonitinho. Vou comer o dinheirinho pra virar pro papo, né? Quem você Vou lá no chuteiro, lavar o armarinho aqui, ó. Rapinho também, eu vou te falar. Ó, hoje teremos uma presença ilustre aqui nesse programa. Vem aqui, esse cara é o seguinte, ele é jornalista, ele morava aqui no Brasil e ele participou da treta do Snowden. Lembra da treta do Snowden? Sério? Isso, o Snowden que vazou lá os documentos sigilosos. Lembro da Dirma? Ele tinha as informações? Não, ele deu uma vazada, ele entrou na TI lá Wikileaks, do né? serviço de informação, Sim. e deu aquela puta vazada, está sendo procurado até hoje nos Jogou Estados Unidos. merda no... Jogou, contou tudo. Tudo para os Estados Unidos. Abriu a torneira, é procurado como criminoso e tal. E ele veio no programa, Ah, não é que fácil bom. de Não, achar. o Snowden não vem. Tá. Ele também. O Snowden que é o O procurado. Snowden tá mais escondido que o Bin Laden. Ele Não tá, vai ele aparecer em lugar nenhum. Lá. Mas esse cara passou na Então, época da Dirma, Emílio? Esse cara... Não, foi na época do Snowden. Foi os documentos lá. Tá. A É história... porque o Brasil passou umas informações. Lembra do Obanha? Tinha um negócio. Não, mas o lance da Dilma, ele Tá falou bom, que a vai, Dilma tava toca. sendo espionada também. Peraí, que calma. os caras tava... Calma. Tá bom. Então, esse cara vem aqui hoje pra gente bater um papo com ele. Ele é casado com o David Miranda, que não veio aqui. Não. Isso. Isso. Então nós vamos falar sobre o que exatamente, Paulinha? Não tenho a menor ideia que eu vou falar com o Glenn Greenwald. Sobre? Parada LGBT. Temos vários assuntos para falar, sobre vigilância, se somos monitorados ou não, sobre o caso do Snowden, sobre o atual momento político do país, sobre a questão da Venezuela, sobre Trump, Bolsonaro, enfim. E é sempre, a gente é sempre... Cornetinhas? Não, a gente é sempre... Dê o seu palpite, quem vai vencer o Oscar? A gente é sempre Dê o seu cobrado, palpite. e ele também é ativista de animais, e nós somos sempre cobrados que a gente só dá a voz a um dos lados. Então hoje temos um convidado aqui, porque damos vozes a quem quiser falar neste Não, não é microfone, assim, que é não. uma tribuna aberta, não é mesmo, De Emílio? jeito nenhum. Que você sempre fala que é uma tribuna aberta. Então é isso. Então é um tema
é um tema aberto. Alberto. Tema Alberto? Sim, vamos falar também, principalmente do Jean Willis, que saiu do Brasil, que foi ameaçado. O marido dele também foi. Então, é lamentável que Não, isso o marido continue. dele é o Glenn. Não, ele é o Glenn, o marido dele é o David, que também foi ameaçado. Não. Também foi Marido ameaçado. do Glenn. Também foi ameaçado, assim como o Jean Willis. Mas ele vai ficar. Oi? Mas ele vai ficar. Vai ficar. Acho que por enquanto sim, é que ninguém quer ser ameaçado, né? Se eu fosse e Eu tivesse ia embora oportunidade, também. eu Nossa, mas iria eu ia linda. rápido. Eu ia embora. Aliás, se eu fosse ele, já pacotinha. teria ido há muito tempo. Muito bem. Então hoje Guerreiro. teremos esse papo fantástico aqui Força, no programa guerreiro. com o Glenn Greenwald, aqui na programação da Jovem Pan. É isso, Paulinha? É isso. Está toda de pretinho hoje. Pretinho Certo, básico. Paulinha? Muito bem. Vamos trabalhar? Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amigos. Olha que beleza. Olha quem está de volta aqui. Olha quem está invadindo novamente nosso estúdio para nosso alegre. Uma salva de palmas aqui, senhor. Outback mais uma vez. Seja bem-vindo ao Outback. E você aí, gosta da tradicional caneca congelada do Outback? Emílio, quem não gosta desta caneca? Me fala. Muito bem, Daniel. Agora a caneca pode ser sua, meu querido. São 6 cores. Tem roxo, tem vermelho, laranja, azul, tem verde e amarelo. Na compra de uma Super Wings e 2 chopp, você ganha uma. Agora você pode levar o seu momento Outback pra onde quiser. E não vamos esquecer, Emílio, se beber, não dirija e vamos fazer um brinde a partir de agora. É isso aí. Vamos fazer ó. um brinde aí. É Outback. É nóis. Outra, moleque. É isso aí. Outback. Muito bem. Belas canecas. Eu gostei do Existe uma disputa pras canecas, todo mundo quer pegar uma, né? 2 é da Claro. Tereza. Não mexe nas caras. Não mexe nas nossas canecas aí, Caio. Aqui não é morning show. Caio quer. Vocês têm preferência nas canecas. Lógico. bem, Caneca é nossa do Outback. Muito bem. É isso aí. Bom, É isso. agora vamos trabalhar, porque temos uma presença de altíssimo gabarito neste programa, senhoras e senhores. Ele é escritor, ele é advogado, ele é especialista em direito constitucional, jornalista norte-americano. Ele esteve envolvido naquele caso do Snowden, não é? Que você acompanhou há alguns anos. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente. Temos aqui o Glenn Greenwald, senhoras e senhores. Aê, lindo! E a presença dele também, Caio Coppola, o nosso direito universitário, sempre muito requisitado aqui pelos ouvintes. Mike vai ter que comer muito arroz e feijão pra ganhar um prêmio Pulitzer aí como Ele nosso convidado. Ganhou né? o prêmio Pulitzer e também ganhou o prêmio ESSO aqui no Brasil, o Glenn. Tudo bem, Glenn? Você mora no Muito Brasil? bom. Você mora no Brasil há quanto tempo? 14 anos agora. 14 anos. Sou carioca, na realidade. Já é Porque é norte-americano agora. Posto 6. E você já aprendeu a manha do Brasil. O importante é aprender a manha, não é isso? Sim, muito importante, mas não é fácil para aprender. Demorou muito tempo, mas depois de 14 anos, acho que conheço muito bem tudo aqui. O segredo é saber onde andar, Ah, sim. não é? Sim. O lugares segredos, ou atividades muito importantes, e parte da cultura que turistas nunca conhecem. Agora conheço tudo, acho. Muito bem. E você veio pra cá, por que você veio pro Brasil? Eu comecei a visitar o Brasil por o mesmo motivo que todos os turistas, porque tem lugares turísticos muito importantes. E aqui, o Brasil é um país muito lindo, todo mundo sabe disso. Mas depois, muito pouco tempo, me apaixonei pelo Brasil. E também, na primeira dia que estava aqui, em 2005, eu estava trabalhando como advogado constitucional. Eu queria alugar um apartamento 7 semanas só para pensar sobre o que eu queria falar na minha vida, porque queria fazer coisas diferentes. E na primeira dia na praia eu conheci, que agora é meu marido, 14 anos, David Miranda, que agora é deputado federal. E nós apaixonamos muito rápido, como eu me apaixonei pelo Brasil. E agora fiquei e estou aqui 14 anos. Uma paixão de carnaval. Na realidade, eu Paixão de carnaval. Não, Tem não muito é isso. espírito aqui. A sua, inclusive, Emílio. Na realidade, Você eu vou fez parar. uma cagada no carnaval. Eu gosto de sair do Brasil só durante o carnaval. Eu vou admitir isso. Eu me apaixonei pelo Brasil, não por causa das praias glamorosas da Ipanema ou Leblon, nem para carnaval, mas para as pessoas, para a cultura, para
a história, para a vibração da democracia, a diversidade, o potencial humano, o espírito nacional. E nós temos muitos amigos que estão falando sobre a possibilidade de sair do país por causa da crise econômica, por causa do medo do governo. Mas nós nunca pensamos sobre isso. Nós estamos muito dedicados para o futuro do país. Nós acreditamos muito no futuro do Brasil. E eu apaixonei pelo Brasil por causa disso. Glenn, eu queria fazer uma pergunta para você sobre... Temos o Caio aqui também hoje. Eu já te apresentei, mas... Eu queria fazer uma pergunta para você sobre outra paixão sua, porque eu estava vendo uns tweets de uma amiga nossa aí, das redes sociais em comum, que é a Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei. E ela chamou a atenção para um trabalho muito legal que você faz com cachorros abandonados. Sim. Conta pra gente um pouquinho disso aí, só para começar a entrevista num tom mais light, né? Sim, vamos fazer Cachorros petistas. Um pouco mais pesado daqui a pouco, mas para agora, para começar... Não tem com cachorro coisa leve. conservador, nem Eu sei cachorro que- progressista. Cachorro de Exatamente, esquerda. não é esquerda de direita. Eu sei que você entrevistou Luísa Mel, que está fazendo um trabalho incrível. E o David e eu, nós temos 24 cachorros resgatados na nossa casa. E finalmente chegamos no nosso limite e decidimos que vamos criar um ONG para animais abandonados, que agora fica em Maricá, muito perto de Niterói. E nossa ideia era que essa ONG é administrada para pessoas que estão na situação na rua, que estão morando lá com seus cachorros, seus gatos, que já mostrou uma paixão para animais. Então estamos trabalhando com essa população na situação na rua para ensinar eles como entrar na sociedade de novo, para ter emprego, para receber renda, para abrir conta de banco, para pagar contas, para alugar o apartamento, para ficar mais integrado na sociedade. Então estamos trabalhando com 2 populações, animais abandonados, mas também pessoas na situação na rua. E acho que é um projeto muito lindo que queremos inspirar outros projetos parecidos em outras partes do mundo. Aqui em São Paulo, E o as Centro de pessoas, Acolhimento tem espaço, inclusive, para receber os cachorros, né, dos moradores em situação de rua. Isso foi revolucionário, assim, em termos de conseguir acolher essa população, porque elas muitas vezes têm um amigo só que é o melhor amigo do homem, que é o cachorro. Eu acho muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Não, obrigado. É interessante porque, na realidade, esse relacionamento entre pessoas que moram na rua e cachorros são mais profundos do que, por exemplo, o relacionamento meu com meus cachorros. Eu amo meus cachorros, mas também eu tenho um marido, amigos, trabalho, filhos, mas pessoas que moram na rua só têm seus cachorros, o cachorro só tem essa pessoa. Então essa conexão é muito profunda, muito leal, muito fiel, e é essa energia que queríamos explorar para esse projeto. Muito bem. Belas palavras. Fala bonito. O Snowden, como é que você conheceu o Snowden? E no final do 2012, ele me mandou um e-mail. Ele não usou seu nome porque, por motivos óbvios, ele tinha medo que ele vai ser detectado pelo governo dos Estados Unidos. E ele falou: oi, sou uma fonte que tem documentos muito importantes, muitos segredos que gostaria de te dar, que você pode reportar algumas coisas muito importantes. Mas ele não queria falar nada específico. Então, para mim, provavelmente todos vocês sabem que você todo dia recebe e-mails com pessoas falando coisas muito parecidas, e 99% Você não conhecia ele? não conhecia nada sobre Então, ele. ó, quem quiser ver um pouco da história, tem um documentário, chama Citizen4. Tem um documentário, não sei se tem no Netflix. Agora filme com na também. Netflix. Mas tem o documentário dele, que é uma jornalista que fez esse documentário, que foi na época que ele ficou em Hong Kong, que ele ficou... Sobre nosso trabalho. Isso, que ele vazou. Eu acho que você tá nesse documentário também. Sim. Não, é que sobre meu trabalho com Isso. Snowden. Esse documentário ganhou o Oscar. Isso, é um documentário longo, dá sono várias Sim, vezes, sim. mas você dá uma dormida, dá uma pescada. Só 2 horas. Não, é muito longo, é um documentário bem longo, mas é bem intenso. bem intenso, que foi o momento em que ele ficou escondido, né? Ele entrou em contato com a jornalista e eles trocavam as informações. Não, esse trabalho foi muito difícil porque ninguém sabia que o governo
dos Estados Unidos, nem o governo da China ou a polícia do Hong Kong sabia sobre o que estamos fazendo. E estamos trabalhando com os documentos mais segredos, mais sensíveis, dentro do governo mais poderoso no mundo. Então, isso não foi uma brincadeira, foi muito perigoso e precisamos fazer tudo com muito medidas de segredo, sigilo e com muita segurança. Por causa disso, o trabalho foi bem intenso. Mas quando você recebeu essa papelada, você não achou que era um trote? Que era, tipo, estavam zoando com a sua cara? Não, é exatamente o que eu estava falando. Eu imagino que todos vocês, todos os dias, estão recebendo um e-mail. Sim. Tem um segredo muito importante. E quase sempre é uma pessoa louca. Ou meu chefe está me controlando com micro-ondas, coisas assim. Então, eu não deixei tudo que eu estava fazendo porque ele não me mostrou nada. Demorou 2-3 meses para ele me provou que ele era um cara sério. E ele disse finalmente em maio que ele está no Hong Kong e ele queria que eu viajou para encontrar com ele. E eu disse, olha, antes de eu viajar para o outro lado do mundo, eu quero que você provar que você é um fonte sério. E ele disse, eu vou te enviar poucos documentos só para mostrar que eu tenho coisas importantes. E esses documentos que ele me enviou foi os documentos mais incríveis que eu vi na minha vida. Agora, ele enviou para outras pessoas, além de você? Ele estava trabalhando também com minha colega do Reporters, que o Emílio disse que foi o diretor do filme que ganhou o Oscar. Então, nós três estamos trabalhando juntos. Só nós três com muito comunicação seguro, com criptografia muito sofisticado para não deixar o governo sabia que estamos fazendo. Glenn, você sabe por que ele escolheu você como jornalista para colocar essas informações no mundo? Sim, primeiramente acho que ele me escolheu por causa do fato que estava reportando sobre espionagem, então ele principalmente queria alguém que sabia muito sobre esse assunto, mas mais importante era a minha teoria sobre jornalismo, porque para mim o papel do jornalista na democracia não é para ser muito próximo ao governo, para ser amigo do governo, mas ser adversário do governo. E muitas vezes depois do ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos, do New York Times, do Washington Post, escondeu informação do público porque o governo norte-americano disse que não pôde publicar isso. Então, ele queria que ele conseguiu trabalhar com um jornalista que vai ser ameaçado, mas vai continuar publicando. E estamos ameaçados o tempo todo pelo governo americano, o governo britânico. Também o governo britânico botou meu marido em detenção no aeroporto em Londres, 11 horas, sob uma lei do terrorismo para assustar a gente, mas continuamos publicando e é isso que ele queria mais do que tudo. E como alguém aí, enfim, que tem como visão política uma visão mais progressista, foi uma decepção para você a reação do governo Obama? Porque eu vi em algum filme que existia um fio de esperança que na hora que isso fosse colocado na mídia, né, o governo, a administração Obama, que é uma administração progressista ligada à esquerda americana, que de repente isso reformasse, né, as políticas públicas em relação à transparência de informação e que fosse suspensos aí essas atividades de espionagem, especialmente dos próprios cidadãos americanos. Você ficou decepcionado com a administração Obama? Totalmente. Quando ele fez a primeira candidatura para a presidência, ele prometeu que ele vai fazer reverso, ele vai eliminar muitos programas que foi implementado pela George Bush e Dick Cheney em nome da segurança nacional, espionando contra todo mundo, botando pessoas em prisão sem julgamento. E Obama entrou e ele não eliminou nada. Na realidade, ele fortaleceu muitos desses programas, criou novos programas. E quando o Snowden foi perguntado por que você decidiu para vazar esses documentos, ele disse que eu acreditei que Obama ia fazer reforma, mas ele piorou a situação. Isso é muito interessante, que não foi uma questão direita ou esquerda. Que é o direito da privacidade? Isso é um valor da esquerda ou valor de direita? Nenhum. Nós tivemos muito apoio
de pessoas na direita e as pessoas da esquerda para o nosso trabalho que estamos fazendo. E o Snowden não é esquerdista, ele tinha história apoiando candidatos na direita, mas isso para mim foi uma coisa mais interessante, porque tenho muito interesse de questões políticas que não pode ser dividido esquerda, direita. Você está torcendo para qualquer time. Estamos defendendo direitos individuais. E isso foi nosso trabalho. E para mim, isso foi a coisa mais interessante sobre mas esse trabalho. nos Estados Unidos isso é um crime, né? Sim. Porque, os Estados Unidos escondeu muita coisa na Segunda Guerra. A imprensa sempre ficou do lado para a população, tal, para preservar o... Você acha que mudou a história? Mudou? Que hoje em dia as pessoas querem ter mais transparência? Eu acho que essa reportagem ajudou com isso, mas, claro, não eliminou. Mas, para mim, isso foi muito importante que o governo dos Estados Unidos não estava só espionando contra cidadãos dos Estados Unidos, mas também outros países, inclusive Brasil. aliados. Por exemplo, ele estava espionando contra o governo da Alemanha. E o chanceler Angela Merkel foi espionado o telefone dela pessoal. E também um alvo muito grande também foi Brasil. Então, tinha isso, né? Em 2013, se eu não me engano, a Folha de São Paulo publicou uma carta do Snowden falando que o Brasil corria risco por causa de Washington. Como que estavam espionando nós aqui? Qual que era o interesse? Espionar aqui, Nudes da né? Dilma. Era da Dilma, né? Nudes da Dilma. não. O que acontece? Não, então. A mandioca. O que Primeiramente, acontece? o Brasil é um país muito importante para os Estados Unidos, Tá. porque é o segundo maior país nessa parte do mundo. Sim, E também tem muito petróleo. verdade. E sempre os Estados Unidos tinham muito interesse, até agora, que está mandando a América Latina. E isso foi uma parte muito importante. Eu trabalhei com o Globo primeiro, é isso que ganhei o Prêmio Écio, também depois com a Época, também com Fantástico, mostrando que quase todas as partes da sociedade brasileira, inclusive a comunicação do povo brasileiro, estava sendo invadido pelos Estados Unidos. Eu lembro muito bem minha conversa com Snowden quando mostrei esses documentos mostrando isso. Ele disse que, meu Deus, isso é como uma invasão estrangeira digital. E então, para mim, isso não foi só um ataque contra a privacidade, mas também a soberania de outros países, Verdade. inclusive a soberania do Brasil. E o governo brasileiro tratou isso exatamente assim. Então, mas isso aí, isso é que... Oi. Não, é que vocês ficam falando de espionagem o tempo inteiro. O Facebook e o Google já não espiona tudo o que a gente faz, não sabe de no mundo absolutamente inteiro. tudo? Sim. E daí que os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa? Qual é o problema? Eu vou falar... Não, Da onde são essas empresas? tem Não tem razão. muito o que tirar daqui. Tem razão. Mas Eu, isso aí... o celular não é. dentro Isso do aí meu é o bolso, eu seguinte. tô sendo espionado. Não, peraí. Isso aí foi o seguinte. Quando teve o ataque do 11 de setembro... Você lembra que teve o ataque Sim. do 11 de setembro? Eles criaram uma agência nos Estados Unidos que controlava toda a informação. Isso. Então, qualquer coisa que entrasse lá, ele tinha o controle. Mas era toda a informação dos Estados Unidos? Calma. Eles tinham o controle de tudo. Depois, o Snowden foi lá, ele pegou a informação. Ele trabalhava nessa agência, que é uma agência fodida. O NSA. E o CIA também. Chama-se NSA. Depois do 11 de setembro, ele criou esses aeroportos, que tem aquela polícia que é TSA, não sei. Sim. Ele criou várias agências para controlar A entrada, informações, né? para controlar essas coisas em nome dos Prevenção terroristas. do terrorismo. O que ninguém sabia é que eles espionavam também empresas, eles tinham uma espionagem de outras coisas além do A terrorismo. grande maioria dos documentos que o Snowden me deu não tinha nada a ver com terrorismo. Foi sobre espionando contra questões comerciais. Ele estava espionando quando empresas estavam negociando com países sobre questões comerciais. É isso. E sim, a diferença entre Facebook espionando contra você e o governo dos Estados Unidos é várias. Primeira, o Facebook não pode te botar na prisão, não pode te matar. O governo pode fazer isso. Segunda, quando você usa Facebook para comunicar, o Facebook só tem essa informação que você está usando o Facebook para transmitir. O governo dos Estados Unidos está coletando
toda a informação que você usa para o Google, no telefone, para todos os meios de comunicações. E terceira, tem motivos muito diferentes, porque é voluntário para usar Facebook, mas ninguém aqui no Brasil deu consento para os Estados Unidos monitorar as comunicações. Então, tem diferenças bem importantes, apesar do fato que a espionagem do Facebook é um problema grande. E é muito interessante a forma de espionar, né? O próprio Mark Zuckerberg, ele coloca um adesivinho no computador dele, porque o cara pode ligar a câmera em qualquer momento, ou seja, ou te escutar sem o celular até desligado. Quais são essas formas curiosas que você sabe que dá pra espiar? Foi muito engraçado. A primeira vez que eu encontrei com Snowden em Hong Kong, a primeira coisa que ele disse: você tem celular? Eu disse, sim, tenho celular, mas é desligado. Ele disse, desculpa, mas isso não é suficiente, você precisa botar isso na geladeira. Eu disse, meu Deus, essa cara é louco, ele quer que eu bote meu celular. E ele explicou que seu telefone aqui pode ser ativado para espionar de tudo que você está fazendo, áudio e vídeo, mesmo se é desligado. A única solução é para tirar a bateria, mas para ser totalmente seguro, precisa botar na geladeira, porque como fecha, não pode ouvir nada, porque é para proteção da comida. Mas me perdoe perguntar, precisa clicar num link? Eu sou um usuário bastante experiente de computadores, e você normalmente precisa baixar um programa que vem com isso embutido, né? Sim. Qual é o programa? Qual é o programa? Às vezes eles mandam vírus pro seu celular. Mas agora, por causa da reportagem que nós fizemos, agora tem programas, criptografia, que está protegendo, e é muito mais difícil para os Estados Unidos espionar contra pessoas, mas precisa saber como usar essa criptografia. Mas, por exemplo, o WhatsApp. O governo brasileiro está muito indignado porque muitas vezes eles querem invadir o WhatsApp, mas o Facebook não tem a capacidade para invadir. Por causa disso, o judiciário brasileiro 3 vezes, acho, mandou que o WhatsApp fechou o serviço. Então, o Facebook fez isso não porque eles, de repente, importam sobre privacidade, mas eles têm medo que se eles não mostram que eles têm um compromisso para proteger a privacidade, todo mundo vai parar usar esse programa e vai usar um outro. Mas isso foi um resultado importante. Len, você falou das precauções, desculpa, Marina. Imagina. Você falou das precauções que o Snowden tomava, né? Isso, pela sua observação, isso chegou a atrapalhar a saúde mental dele no sentido de deixá-lo paranoico? E eu queria saber se, de certa forma, ainda que não tá paranoico. por osmose, isso passou pra você. Ele já em Waze liga. Nesse negócio da geladeira, ele já tava paranoico. atrás dele lá. Tá sussa. Ai, gente, Olha, na começa, claro, eu pensei talvez isso um pouco paranoica. Porque isso enlouquece. Né? Mas depois eu comecei a ler todos os documentos do NSA e eu estava vendo exatamente, não só com que o governo americano, mas também o governo britânico, o governo do Canadá, Nova Zelândia, Austrália também, todos os 5 juntos. Esses são 5 olhos. 5 olhos, ou aliados que estou esperando. E eu vi com meus próprios olhos todas as coisas que ele estava fazendo. E também, durante minha reportagem, nós temos as provas, por exemplo, que o governo britânico estava tentando espionar nos meus e-mails, com e-mails do David, com nossos colegas no Guardian, mesmo comunicação na nossa casa. Então, nós decidimos que não vamos ficar paranoicos, mas vamos tomar medidas razonáveis para proteger nossa privacidade, mas é exatamente isso. Quando eu comecei, eu pensei exatamente isso. Essa cara é louco, é paranoica, é coisa sobre você fica junto, filme. louco, né? Claro. Você também entrou nessa. Talvez você em algum momento começou a ficar preocupado, né? Você não pediu umas dicas pra entrar no WhatsApp do seu marido? Vai que ele tava fazendo alguma coisa que não tinha Não, foi difícil porque, olha, o que Snowden é essa também, né? O que aconteceu para David naquele dia em Londres, quando ele foi detido 11 horas,
no aeroporto, no Heathrow, o governo britânico estava ameaçando o Você governo... sofreu isso. O do Guardian, que eles não vão liberar ele, que eles vão processar ele criminalmente. Ele foi uma pessoa só ajudando com nossa reportagem. E foi muito interessante naquela época, porque tinha muito americanos, muito britânicos, jornalistas, trabalhando muito mais profundamente com esse material, que eles nunca fez isso, né? Eles não botou eles em detenção. Nós passamos muitas vezes em Londres, mas eles escolheram para fazer isso com meu marido, com David. Por quê? Porque ele é brasileiro, é mais fácil para fazer isso contra um brasileiro do que contra um norte-americano, contra uma pessoa de Inglaterra. E foi muito feio, mas e também meu governo estava me ameaçando para me prender se eu sair do Brasil. Eu não saio do Brasil por um ano quase, por causa do medo que eles vão me botar na prisão. E foi só quando ganhamos o Pulitzer, eu saio do país. Você pode entrar lá ou você tá daquelas fotos lá no... Você pode entrar nos pode Estados Unidos? viajar? Agora eu estou entrando o tempo todo sem problema. Tem como trazer um iPhone X Graças pra a gente? Ô, Glenn, deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, eu vou fazer um... Pode me dar um Tava lixo. atrasado. Muito bem, mande a sua pergunta, @programa Pânico. Nós estamos hoje com a presença encantadora do Greenwald, que está aqui com a gente, ele que participou, jornalista, advogado. E pode mandar a pergunta que quiser aqui. O Twitter dele, para você entrar e xingar muito, é G Greenwald. Greenwald é Green, é GREENWALD. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Nós vai ali e volta. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa, hein? Tá aqui o Glenn Greenwald. O Glenn, ele é escritor, ele é aquele cara lá que também trabalhou com o Snowden naquela treta, não sei se você se lembra, algum tempo atrás, o Edward Snowden, aqueles programas secretos, aquela espionagem americana, aquela coisa toda. E hoje ele está batendo um papo com o cara. Já sumiram com ele aí, Já sumiram com o cara. E ele tem aquele site, The Intercept.com, que é um site também que tem informações, né? Informações. Mas eu também vou dizer uma coisa pra você, viu? Vai saber, né? Vai saber. Difícil saber. Muito bem. E hoje a presença do Caio também está aqui. O Caio tá lá comendo uma coxinha. Estão lá comendo coxinha, tomando... Desculpa, viu, David? Aqui é um programa não meio... É coxinha, não é coxinha. Lógico que é. Não, é o Wings do... desculpa. Uma delícia. Desculpa. Ô, Emílio, posso aproveitar então que o Coron tá Paulinha comendo Show. coxinha, wings, fazer uma pergunta? Faz uma pergunta. Eu vou fazer. Glenn, a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu queria saber se em algum momento você não hesitou em revelar tudo isso, não ficou com medo, porque eu teria muito medo. E como que foi? De cara você aceitou em publicar ou você ficou com algum receio? Não, para ser honesto, para ver um jovem como Snowden arriscando a vida dele para revelar esses documentos com coragem incrível. Todos nós esperávamos que ele vai ficar na prisão o resto da vida dele. Quando você vê alguém tão corajoso, isso inspira você para também ter coragem. Eu estou pensando, se essa jovem, 29 anos, tem essa coragem, como eu não vou reportar a informação que ele divulgou e arriscou a vida dele para revelar. E, então, isso me apoiou, me fortaleceu também. Foi uma inspiração mesmo. Agora eu vi que você e o seu marido, vocês receberam algumas ameaças. Você não tem medo? Você não pensa em sair fora aqui do país, ir para algum outro lugar? Olha, uma das nossas melhores amigas, Marielle Franco, foi assassinada quase um ano atrás, 8 horas da noite no Rio de Janeiro. Até agora ninguém foi preso para esse crime com motivos políticos. Era muito parecido do David, negro, favelado, LGBT, com PSOL. Mas também o presidente da República foi atacado com uma faca, quase morreu também. Então, tem violência na política. Então, seria ridículo se eu falasse, não tenho medo nenhum. Não, claro, tenho. Eu conheço os riscos, mas todo trabalho que vale
tem risco. Tem jornalistas reportando nas guerras que tem muitos riscos. Tem ativistas lutando contra a tirania que tem muito risco também. E sim, é perigoso quando você qualquer pessoa pública vai receber ameaças. Não é só eu, o David, ou pessoas na esquerda, também pessoas na direita. Como eu disse, Bolsonaro quase morreu 3 meses atrás. Mas você precisa decidir como você quer fazer sua vida. E você vai morrer um dia, então a questão não é você vai morrer, a questão para mim é você vai viver, que vai ser sua vida. E Glenn, nós tentamos pensar assim. Glenn, você mencionou aí tiranias, né? Eu acho que o uso dessa palavra é muito adequado, né, no contexto atual. A gente vive uma crise humanitária na Venezuela, né, a partir de um governo socialista bolivariano que tem tiranizado a sua população, inclusive fechando fronteiras para o recebimento de ajuda humanitária. Como você fez a menção do PSOL e o fato do David ser filiado a esse partido, o Guilherme Boulos, aqui na Jovem Pan, ano passado, deu uma entrevista em que ele categoricamente disse o seguinte: a Venezuela não é uma ditadura, Cuba não é uma ditadura. Eu queria saber se você concorda com essa posição do presidenciável do PSOL e, enfim, como que você analisa a situação na Venezuela nesse momento. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, né, como você sabe, né, eu sou a porta-voz do PSOL e eles vai ser a primeira pessoa que vai falar isso. Eu critiquei o PSOL muitas vezes. E também tem um debate muito intenso dentro do partido. Quando tem um partido nacional que disse alguma coisa em apoio do governo do Maduro, o bancado do PSOL do Rio de Janeiro denunciou esse apoio e disse: não conseguimos apoiar o governo do Maduro. Quando Gleisi Hoffmann disse que ia visitar o Venezuela para o posse do Maduro, quem denunciou ela mais veementemente foi Luciana Genro, o deputado estadual, das fundadoras do PSOL. Então, tem um debate agora na esquerda sobre essa questão também da direita. Para mim, e também quero falar outro fato, o Maduro não está fechando o país para ajuda humanitária. Ele está deixando muito ajuda humanitária entrar no país para a China, para a Rússia, para a Cruz Vermelha. A única coisa que ele está fazendo, ele está falando: eu não vou deixar os países que estão ameaçando para mudar o governo do meu país, para mandar coisas dentro do meu país. Todos os países no mundo não deixaria outros governos estrangeiros que estão ameaçando mandar coisas dentro do país. Que foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez quando ele era presidente. Ele expulsou médicos cubanos porque ele disse que ele estava ameaçando. Então, eu não tenho problema nenhum se alguém quer chamar o Maduro de ditador. Para mim, essa é uma palavra imprecisa. Ele é muito repressivo, atacando os direitos básicos humanos, tudo bem. Mas o problema para mim é que tem muitos países que são ditaduras. Por exemplo, os países mais próximos ao governo dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Coreia do Norte. Coreia não é um aliados, mas os aliados do governo do Trump, Arábia Saudita, Egito, Árabes Unidos. O governo dos Estados Unidos sempre ama ditaduras, eles não são contra a tirania. Também o Bolsonaro, durante a campanha, elogiou muito ditaduras, o Pinochet em Chile, também o regime militar aqui no Brasil. Então, acho que tem uma questão de motivos, porque eles estão concentrando sobre o governo da Venezuela, mas não outro país. Na sua opinião, a Venezuela é uma ditadura, sim ou não? Ok, essa questão não é uma questão para mim interessante, porque essa ditadura não é uma palavra precisa, com precisão. E no caso de Cuba? Eu não tenho problema nenhum se você quer chamar Maduro ditadura. Para mim isso é só um nome. Eu já disse que ele é muito repressivo. Eu quero te perguntar, Caio, o regime militar que mandou o Brasil
durante os 21 anos, começando em 64, que Bolsonaro elogiou muitas vezes e até hoje elogiou, foi ditador ou não? Então, Sim ou não? Em 1964, você tem a Contra-Revolução, contra grupos que estavam querendo implementar o socialismo no Brasil ou a Revolução Proletária. Sim ou não foi E a ditadora? partir de 1968, com o implemento do AI-5, você tem o golpe dentro da Contra-Revolução, portanto uma ditadura com a supressão de algumas liberdades individuais, que logo depois, já com o processo de redemocratização e das eleições até indiretas para presidente da República, eleição de presidentes civis, já não se caracteriza. Então é um período complexo, é sui generis, mas a própria Folha de São Paulo, que tem um viés mais progressista, chamou a ditadura de dita branda, é muito em comparação, interessante. com outros regimes. Para mim Mas a minha resposta é sim. Eu não tenho... Ok. No período dos anos de chumbo... O regime que Bolsonaro elogiou foi ditadora. E também o Pinochet em Chile, ele também foi ditadora. Também. E o governo da mas China, eles justificam- o governo da China, Sim. que é o parceiro mais importante comercial para o Brasil, é ditadora. Sim, também. E a Arábia bom ditador, tem muito ditadora que nosso governo está aliado. Dos dois lados. E a Venezuela? Deixa eu falar pra você. O bom ditador é o ditador sanguinário. Não dá migué, não. Sanguinário do Vigia. Tem que ser sanguinário. Não me põe respeito. Se é ditadura, tem que ser. Emílio, Temos Tem que ser igual o Assad. Igual o Assad. Tem uma frase muito importante nos Estados Unidos que sim, ele é um ditador, mas ele é nossa ditador. Isso é a questão. Agora eu entendi. Ninguém acredita que Donald Trump e John Bolton e Elliot Abrams se importam sobre o bem-estar do Venezuela. Eles sempre querem mudar o governo dos países com muito petróleo. Mas se você tem duas Glenn, se você tem duas ditaduras e você tem os meios para emancipar um povo ou auxiliá-lo no sentido da democracia, independente dele ser aliado da Arábia Saudita, já não vale a pena a gente... Então, mas já não vale a pena se emancipar um povo? Ou seja, eu vou deixar os dois vivendo em ditadura ao invés de resolver o problema de um, entendeu? Por isso que é importante chamar... É importante que você chame Venezuela de ditadura, Glenn. Eu vou falar o problema. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Eu vou falar o problema com tudo que você está falando. Em 2002 e 2003, meu governo disse tem um ditador horrível no Iraque. O E Saddam foi Hussein. um ditador horrível. Ele foi um monstro. E eles disseram, nós queremos liberar o povo do Iraque. E eles foram lá e o que eles fizeram? Eles destroem esse país. A mesma coisa que eles fizeram em Vietnã, em Líbia, que eles queriam fazer em Síria. Então, esse discurso, nós queremos liberar o povo venezuelano. Essa parece muito lindo, muito bom, mas não é um motivo. Então, não vai ser o resultado. Para mim, eu não apoio Maduro nem um pouco. Mas a questão para mim é quem deve decidir os assuntos internos do Venezuela. Para mim, a resposta não é o governo dos Estados Unidos, Se você nem tem o um governo governo do Brasil. tirânico que, como você mesmo descreveu, oprime as pessoas, como que elas vão reagir? Especialmente porque, ao contrário dos Estados Unidos, eles estão completamente desarmados pela política desarmamentista do Maduro. Então você tem uma população que está refém da tirania e refém do regime militar, que é corrupto, que é uma grande diferença entre o lulopetismo e o bolivarianismo. O lulopetismo, ele aparelhou o Estado. O bolivarianismo, além disso, aparelhou o exército. Então, aí que foi a grande sacada do ditador Nicolás Maduro e do Chaves. Que tem proteção, Que né? o Rui Falcão falou, nós não cuidamos do exército. A questão é sempre que é Por isso tem que ser alternativa. sanguinário, tem que ser E sanguinário. a história Matar. dos Estados Unidos, Deixa eu infelizmente, perguntar uma que aconteceu depois, regime change, mudando o governo, que vem depois, sempre é pior. Deixa eu perguntar uma coisa pra você agora, Por favor. tocando nesse assunto. Por exemplo, a gente ser afegões médios, eu como um afegão médio, um ser humano normal, que tem o meu Facebook, tem o meu Twitter, converso com os amigos e tal, não sei o quê. A gente acha, na nossa emoção como humanos, que existem direitos humanos, que os países se gostam, que não sei o quê, um gosta do outro. Mas ninguém gosta de ninguém. Tem interesse numa região,
qual é o interesse dos Estados Unidos. A gente nunca vai saber qual é o interesse dele na Político, Venezuela. territorial, todos os A gente não sabe qual é o Real interesse, o interesse da coisa. Você acha que a gente é muito ingênuo de acreditar nisso, de acreditar que vai levar ajuda humanitária, que alguém está preocupado? Pô, vê lá na Europa, aqueles refugiados, os caras que saíram da Síria, né? Vê aquele regime lá, destruíram Alepo, cidade de 2 milhões de pessoas, só tem escombro naquilo lá, tudo morto. Mas não existe isso, né? Eu acho que os humanos são tribalistas. Nós pensamos naturalmente sobre quem é nosso time. Eu sou norte-americano, eu sou brasileiro, eu sou direito, eu sou esquerda. Então eu vou torcer para meu time, como um futebol. É exatamente isso que eu acho que nós precisamos fugir mais do que tudo e procurar quem nós temos em comum como humanos. E é isso que eu estou tentando sempre fazer com o meu jornalismo. Acho que, para mim, políticos que fazem isso são políticos que quero apoiar mais do que tudo, porque é muito fácil para criar ódio e criar diferenças e polarização com jornalismo, com políticas, com tudo isso. Isso só cria violência, conflito. É muito fácil para fazer isso. É muito mais difícil, mas muito mais importante para procurar que nós temos em comum e usando empatia, compaixão, tudo isso. Acho que isso pode resolver muitos dos nossos problemas. Mas você acha que não tem que ter uma guerra, uma grande guerra? Como foi a última guerra? A última guerra, ela uniu veio os direitos humanos. Segunda Guerra. Que foi uma carnificina, né? Morreu amigo, 70 mil. Mas eu acho que a gente só vai se unir no flagelo. Mas Não tinha um tem jeito, inimigo não comum. tem jeito. Chico Xavier já falou, 2019. Não tem jeito, porque, pô, você vê, não consegue se entender mais. Mas isso é minha preocupação exatamente quando pessoas começam a falar sobre nós vamos interferir nas questões internas no Venezuela. Tem um risco muito grande que pode iniciar uma guerra civil em nome da coisas humanitárias e vai piorar tudo. Isso é a história dessas coisas que Caio estava falando. Nós vamos liberar o povo. Sempre parece muito lindo, mas o resultado é sempre muito feio, porque é muito fácil para provocar uma guerra quando você está invadindo, interferindo nos assuntos internos de outros países. O Berlusconi me falou uma vez, estava eu tomando um frappuccino, Berlusca é macaco velho, lá na Líbia com o... Tava fazendo buga-buga com ele. Na Líbia, o Gaddafi. Ele falou o seguinte: Emílio, ele fala muito bem português, um pouco de sotaque igual a você, mas ele fala, Emílio, foi uma bobagem que fizeram lá, que foi o francês, quando entraram na Líbia, ele falou o seguinte: sabe como ele era conhecido lá, o Gaddafi? O rei dos reis. Sério? A Líbia são tribos que lá e respeitavam ele como o rei dos reis, derrubaram o regime dele, virou aquela zona, mesmo no Iraque, mesmo no Afeganistão, é uma zona aquilo lá. É um exemplo perfeito que está acontecendo agora em Líbia. É uma coisa muito horrível, uma tragédia, porque em 2011 todo mundo disse exatamente que pessoas agora estão falando sobre a Venezuela. O Gaddafi é um ditador muito ruim, precisamos liberar, ajudar o povo da Líbia. E agora em Líbia tem 6 anos sem fim de guerra. Agora tem ISIS, que nunca existia na Líbia. Tem pessoas sendo vendidos como escravos. Isso é uma guerra humanitária. Isso é sempre o resultado. Mas a França e o governo britânico agora tem que ele queria. Não ajudar o povo da Líbia, mas acesso para o petróleo da Líbia. Sim, e isso é sim. exatamente o que está acontecendo. O interesse, né? E qual a solução que você veria para a Venezuela? Para Guerra. Uma intervenção diplomática brasileira? Não, sem guerra. Qual seria a solução? Tem que deixar o Maduro cair de podre, né, Emílio? Tem problemas para quem eu não tenho todas as soluções. A primeira coisa que eu não quero fazer em Venezuela é piorar a situação. Mas eu acho que a solução é para deixar os países que não estão tentando explorar esse conflito para mandar a Venezuela para controlar o petróleo, mas
também quer mesmo resolver a situação. O povo venezuelanos merecem ter uma eleição justo e legítimo e deixa os povos do Venezuela decidir seu futuro. Mas então, você acha que o Brasil tem interesse no petróleo de lá? Então, esse era o ponto. Não, eu acho que o governo do Brasil agora tem um interesse de ideologia. O presidente do Brasil deixa muito claro que ele apoia muito ditadores, como já discutimos. Se eles têm a ideologia certa. Que ele não gosta sobre o governo de Maduro não é que ele é ditador. Ele não tem problema nenhum com ditador. Ele deixou isso bem claro. Que ele não gosta é que essa ditadora é a ditadora da esquerda. E, para mim, o governo do Brasil não tem interesse do petróleo, porque esse país tem petróleo. Eles querem mudar a ideologia. O Bolsonaro tem essa obsessão lutando contra o comunismo. Mas eu não acho que o povo brasileiro votar em Bolsonaro para consertar Venezuela. Eu acho que eles votaram em Bolsonaro para consertar os problemas muito graves nesta país. Mas a quantidade de refugiados que está vindo da Venezuela para o Brasil são 5 mil refugiados por dia que a Venezuela exporta para os outros países. É por isso que o Grupo de Lima, que é composto por 14 países sul-americanos, quase em uníssono, à exceção justamente do México, que tem uma nova liderança esquerdista, apoiam vamos dizer assim, não só a ajuda humanitária, como a deposição do Maduro, porque lá a última eleição realmente democrática, não fraudada, foi da Assembleia Nacional, que é do Juan Guaidó, que se auto-intitulou presidente, mas assim, só existe um outro poder. Eu acho que não se compara a analogia. Pensa comigo. O cara não vai largar a rapadura. Não. Aqui a gente tem o PT que perdeu a eleição, também não quer largar a rapadura. A rapadura ele não vai largar uma... Você acha que o Maduro vai largar a rapadura? Por isso que tem que ir fazendo pressão, né? Eu sei. Mas assim, o Brasil não vai tomar uma atitude beligerante em relação à Venezuela, até porque existem uma série de tratados e proteções. O Brasil ele respeita a autodeterminação dos povos, mas tem que ter uma pressão internacional e algumas sanções, porque senão a gente vai deixar essa população aí à míngua. Eles já perderam 11 quilos em um ano, em média. É uma coincidência grande que o cara que você quer instalar na presidência na Venezuela tem uma ideologia exatamente a mesma coisa de você. Mas isso é o problema. Mas o Guaidó também é socialista, não é? Não, o Guaidó é tipo um tucano de lá, né? Não, mas ele é muito apoiado para o direito nos Estados Unidos, ele é controlado para muitas pessoas. A epidemia de sarampo na Venezuela produziu, a mesma cepa de vírus, produziu 1.700 casos confirmados no Brasil. Será 10 que eu tô mil com sarampo também? Tô meio zoado. E eu também, você falou agora. 10 mil casos que tá com sarampo. Mas eu ainda não entendo por que vocês têm muito interesse da liberdade das pessoas da Venezuela. Porque é um país vizinho, Glenn, é questão de empatia, que nem você falou. Se é só isso, tudo bem, mas o guerra civil que vocês podem provocar tentando mudar o governo, vai piorar esse problema muito mais para o Brasil também. A única solução para a Venezuela é diálogo, diplomacia, entre países que não estou tentando mandar e controlar o país. Tá morrendo, velho. Não dá pra dialogar com os caras morrendo. Resolver. Oi? Os caras estão morrendo. Como que dialoga com você com fome? O que você tem que pensar é o seguinte: a Venezuela, os ricos da Venezuela já se mandaram de lá. Estão tudo morando em Miami. Tudo e os pobres estão se mandando pra cá. Os pobres estão indo embora. Por quê? Porque o país é Mas agora você vai lá. Então, mas você entra lá e faz uma guerra. Piora a situação. Mas não é fazer guerra, é mandar comida e deixar os caras pegar a comidinha lá e já era. Mas comida tinha 2 caminhão, porra. Ué, mas não é só aqui. Mas o que o Brasil quer saber? O Brasil mandou pouca comida, eu achei. Um caminhão. Mandou 3 PF e achou que resolveu. Eu achei uma vergonha. Eu achei uma vergonha o caminhão. Vocês que mandaram lá do PSOL. Quero te perguntar. Se o governo de Venezuela manda aviões para o fronteiro do Brasil e fala, olha, esse avião é cheio com comida e cheio com coisas que pessoas morando na favela está precisando. Você acha que seu governo vai deixar esses aviões entrar no Brasil?
Bom, se estivesse na situação que tá lá, que o cara não tem nem papel higiênico pra comprar... Nenhum governo vai deixar... Mas por que o Maduro quer comprar? Ele falou assim, ó, se quiser vender, eu compro. Ele quer controlar a ajuda da turma. A Maduro está deixando ajuda humanitária da Rússia, dos brother dele. Países que não está tentando mudar o governo. Mas ele falou que se o Brasil quiser vender isso aí, ele compra. Ele quer controlar. Ele falou no discurso. Mas é lógico. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, o Greenwald. Qual você acha que é o interesse do Trump na Venezuela? É o quê? É esquecer o muro? É esquecer aquele negócio lá com a Rússia? É esquecer... Porque uma guerra é bom para um... Não precisamos adivinhar sobre isso. Tem um livro que foi lançado... Mas você tem certeza tem do Trump? O diretor do FBI, o Polícia Federal nos Estados Unidos, que escreveu um livro, ele disse que ele tinha uma conversa com Trump em 2017, onde Trump disse por que nós não mudamos o governo da Venezuela e assim podemos ter acesso para o petróleo e nossas empresas podem vender esse petróleo. Também John Bolton, que Jair Bolsonaro saudou, que coisa mais submissa que eu vi um líder de outro país fez na minha vida. Ele saudou John Bolton, como John Bolton é o chefe do Bolsonaro. Também disse o mês passado que, ele disse, imaginamos os benefícios para nossas empresas que nós temos acesso para esse petróleo que Venezuela tem. Então, eles não estão tentando esconder seus motivos. Eles não estão fingindo que eles estão querendo ajudar o povo venezuelano. Eles estão deixando muito claro os seus motivos. Os motivos é para controlar e explorar o petróleo tem que muito o Venezuela petróleo, tem. Né? Tem muito petróleo. Tem mais que a Arábia. A Venezuela só tem petróleo, né? A Venezuela tem mais petróleo que os países árabes. É incrível o que tem de petróleo. Mais Só que a Arábia Saudita? Mais que a Arábia Saudita, mais que Catar, mais que tudo. É petróleo pra caçola. E só que os caras estão tão perrengados que eles não conseguem nem explorar. Não tem nem como extrair. Porra, Maduro acabou com a Venezuela, né? Não, mas Hugo Chávez também, né? Hugo Chávez. Hugo Chávez e Maduro foi muito diferente, como Lula e Dilma foi diferente. O Hugo Chávez foi, pode falar qualquer coisa que você quer falar sobre ele, muito popular com a maioria do povo. Isso é um fato. Ele foi eleito na eleição. Mas aí é um discurso O Barba também eu era não popular. estou apoiando que ele é tudo que ele fez. Estou falando que ele foi popular e ele foi eleito democraticamente. Ele foi popular. Ele foi popular. Ninguém nega isso. 66%, 70% do povo venezuelano que nunca tinha nada que ele ajudou gostou dele muito. Mas Maduro tem muitas pessoas que apoiaram Chávez que agora é contra Maduro. É por causa disso eu acredito muito nessas críticas da Maduro. Não porque brasileiros na direita estão criticando Maduro, mas tem esquerdistas dentro da Venezuela que apoiaram Chávez, que também está contra Maduro. Acho que as críticas da Maduro são muito válidas. Eu não estou apoiando ele. Muito bem, eu vou fazer um break agora. Tá bom. O papo é bom, hein? O Muito Greenwald. bom. Hein? Green. Não é? Manja, hein? Cara manja. Cara manja da mas também falam, né? Vamos almoçar na Dirce hoje pra gente trocar mais ideias. Vamos lá no restaurante que o Maduro foi lá. Aquele que joga o salzinho ali, ó. O cara lá precisa em Dubai. comer como tudo. Precisa comer lá, custa 50 mil doletas pra comer a carne do Maduro. Deve ter sido de graça aquilo ali. Eu acho que o Maduro não vai entregar rapadura. Maduro não vai. Enquanto puder ficar. Não vai entregar rapadura. Não vai entregar rapadura de jeito nenhum. Difícil, hein? Muito bem, vamos fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta. O tema será Lula livre, que ele quer falar depois. Ele tá com a camisa. É muito importante. Ele tá com a camiseta embaixo. Tem que falar do Lula livre pra gente. Ele vai desabotoar assim, vai aparecer. Por que ele gosta do E Maduro? filme do Temos que falar Marighella. do Jean Willis Os também. Bolsonaro devem te xingar muito, hein, Len? É isso aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu tô de olho nesse gringo aí, tá ok? Muito bom. É isso aí, tô de olho em você, meu gringo. Qualquer coisa eu vou te entregar.
assustou. Eu vou te entregar lá pro Trump, tá ok? Tava no bloquinho, tá ok? é grande nas... Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa. Estamos aqui com o Glenn Greenwald. Ele é aquele jornalista, aquele do caso Snowden, está aqui conversando com a gente. Ele é do site dele, aquele Intercept.com, que é um site de que É um site de notícias aí, tá ok? É um site de notícias. Ele propaga informações sobre a política e tudo mais. É isso. Okay? Então estamos aqui batendo um papo com ele. Hoje aqui na programação da Jovem Pan, você pode mandar sua pergunta aqui no Parça do Snowden. É o nosso... Hashtag. A nossa hashtag. Os caras estão xingando muito, viu, o Glenn? Sério? Por quê? Não, estão muito xingando, triste. os caras xingam. Muito raro para redes sociais, pessoas xingando. Nunca acontece. Posso fazer uma pergunta, muita Emílio? Xingação aqui nas redes sociais. Tem uma pergunta interessante, além de xingamentos nas redes sociais. Posso fazer uma pergunta, Emílio? Lógico. O pessoal tá falando assim, ó, o Glenn falou que a Venezuela não deve permitir ajuda humanitária do Brasil, porque o Brasil quer se intrometer no governo. Pergunta pra ele, por que a Venezuela não negou o empréstimo que o Brasil fez via BNDES, que dá um montante de quase 3 bilhões? É isso aí. Por que eles não negaram, já que o Brasil se interessa por algum motivo aí na Venezuela? Acho que discutimos já os motivos do governo do Bolsonaro em Venezuela, mas foi sempre interessante porque, na realidade, o plano do governo no passado foi para incluir Venezuela em Mercosul, para não isolar o Venezuela, e eu li uma entrevista muito interessante com o Celso Amorim, um cara com muita experiência nas relações internacionais, que disse que quando você expulsa o Venezuela, você está isolando eles e deixando Maduro trazer esse país mais radical. Na realidade, você está dando mais poder para o governo e as pessoas e o povo está sofrendo mais. Então, é muito difícil quando você está, no mesmo tempo, ameaçando para mudar o governo do país, no mesmo tempo falando que você quer ajudar naquele país. E Jean Willis, o que você acha dele? Do que aconteceu, né, principalmente. Então, estou muito feliz que você me perguntou isso, porque tem muitas teorias de conspiração sobre a saída de Jean. Infelizmente, um disseminado desta rádio, para meu amigo Caio aqui, que eu queria discutir com ele muito, porque... e também nesse programa, na semana passada, primeira antes Caio, vamos discutir a teoria do deputado Joyce Hasselman. Ela disse o seguinte: eu quero saber se Jean vendeu seu mandato para David e para eu. Isso. E, na realidade, estava desapontado que ninguém aqui disse: olha, Joyce, essa é uma coisa muito suja para expressar uma acusação tão grave, sem provas, sem evidência nenhuma. Eu acho que isso está destruindo nossa capacidade para discursar, para dialogar. Claro. Quando uma mulher com essa história, ela foi expulsa do jornalismo por causa de plágio reincidente, mas qualquer pessoa, inclusive eu, se eu quero acusar alguém de alguma coisa tão grave, precisa ter evidência, precisa ter prova. E a coisa que ele fez, estou só perguntando, eu quero só pedir que a Polícia Federal investigue. Isso não é melhor, isso é pior. Eu, por exemplo, se eu falasse, eu gostaria de saber se Joyce ganhou a eleição dela porque ela pagou milicianos para votos, todo mundo aqui, eu espero, vai falar para mim, olha, isso é muito sujo, você tem evidência para isso? Então, eu nunca falaria isso. Você não acusaria sem ter a prova. Então, exatamente. Então, para deixar... Ok, se você está só uma pessoa com um programa no YouTube porque você foi expulso do profissão do jornalismo por causa do comportamento antiético como Joyce, tudo bem, fala o que você quer. Mas quando você é um deputado federal, você tem a responsabilidade não para acusar, para expressar teorias da conspiração totalmente louco, sem evidência nenhuma, como ela fez. E acho que é sua responsabilidade também, como jornalistas, para não deixar políticos enganam pessoas falando isso. Mas vamos falar sobre a teoria da Caio agora.
Caio, porque você fez essa teoria... Não foi tão grave que Joyce fez. Mas é boa. Qual teoria? A teoria do Caio é boa. Qual que é a teoria do Caio? sabe de tudo. É sobre John Willis? O problema que eu tinha com a teoria do Caio, que espalhou para milhões das pessoas, porque foi postado pela Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquela comediante, que é o nome dele. Deixa meus meninos aí. Danilo Gentili. Nessa cara que faz piadas, não sei o que ele faz, mas milhões das pessoas ouviram essa teoria do Caio. E infelizmente, Caio, essa teoria que você fez foi cheia com falsidades. Eu estou falando isso com muito respeito, porque eu estou vendo que você é um cara muito inteligente, que você está lendo muitas coisas. Mas, por exemplo, você fez essa teoria baseado no fato que você disse, que é essa Glenn Greenwald? E você tinha essa pastora muito orgulhosa que agora você vai revelar fatos muito incriminados, muito importantes. Que é Glenn Greenwald, o marido de David Miranda? Ele, Glenn Greenwald, é correspondente internacional do CNN. Caio, eu nunca trabalhei para a CNN na minha vida. Na realidade, se o CNN sabia que você disse isso, provavelmente todas as pessoas na CNN vai ter um infarto. Meu Deus, Glenn Greenwald, eu nunca trabalhei, eu te conheci vendo o programa da Christiane Amanpour. Sim, Caio. Qual você vendeu a tese de que impeachment era golpe, contra, inclusive, o melhor entendimento do Supremo Tribunal Federal, dos quais 8 ministros dos 11 foram nomeados durante o lulopetismo. E eu te vi lá como você era um correspondente internacional lá. Mas, Caio, lá naquela situação. Fui entrevistado pela CNN, exatamente como estou sendo entrevistado agora pelo Jovem Pan. Sim, você isso estava para você pra significa que eu sou correspondente do Jovem Pan? Não, mas eu sou correspondente do Jovem Pan. Ali era uma situação Ela muito estava diversa. me entrevistando. Mas isso é uma tecnicalidade, isso não é minha teoria. Não, isso foi muito importante, porque você disse... E também, mas foi um fato falso, você admite isso? Que eu nunca era o correspondente internacional do CNN. É só o ouvinte da PAN entrar no YouTube e procurar Christiane Amanpour, Lembra desse vídeo? Dilma, e ele tá atuando como um correspondente. É o princípio da primazia da realidade. Se você isso é importante para mim, porque você disse que você vai revelar que eu sou. E isso mostrou que você não fez nem 2 minutos de pesquisa sobre meu trabalho. Ninguém pensaria que eu sou o correspondente do CNN. Então, se você atuou como correspondente da CNN naquela situação. Só as pessoas... Ele foi dar uma... Eu sou correspondente. Eu sou correspondente do Jovem Pan. Parabéns para mim. Sou correspondente. Mas é uma tecnicalidade, se você quiser. Vamos eu não ligo, eu retiro o que eu disse, se isso é importante para você. Isso aí não é nada perto da teoria. Outra falsidade. Eu nunca disse que impeachment é um golpe. Eu sei que o impeachment é um processo fornecido pela Constituição brasileira, nem só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Eu nunca disse também que o impeachment de Dilma é um golpe. Ao contrário, eu disse que esse debate sobre que é o golpe, não é o golpe, é exatamente o que eu disse sobre a palavra ditadura, que é uma palavra imprecisa, então nós não devemos chamar isso de golpe ou não golpe. Olha, eu convido o ouvinte a ver a matéria em questão da Christiane Amanpour. Ela chega a questionar explicitamente se é um golpe e a sua resposta leva a esse entendimento, mas enfim. Eu era contra o impeachment de Dilma, porque não era legítimo. Eu sabia que isso vai empoderar os criminosos mesmo, porque foi liderado pelo Eduardo Cunha, um gangster, vai botar Michel Temer na palácio, que é um criminoso que merece ser preso. E também, para mim, que Dilma foi acusado foi muito pequeno em comparação com os criminosos que está tirando ela. Então, para mim, a coisa mais grave que a democracia pode fazer é para tirar o presidente eleito, porque você estava falando sobre a Venezuela, muito importante para ter a eleição, e bota um cara que tem uma ideologia que você gosta mais do que a pessoa que ganhou. Eu nem conheço a ideologia dele, eu estou só me baseando no fato de que ele é a autoridade constituída na Assembleia Nacional, que foi a última eleição democrática na Venezuela. Então, eu também não vendi essa narrativa, que é um golpe, isso também foi errado. Mas a coisa mais importante que você disse que foi falso, você deixou implícito
que eu saí do Jean era uma trama, um plano que nós fizemos juntos. Você chamou isso... O que você disse? Você chamou isso o golpe de mestre. Sim, você nós achamos mesmo. Vou fazer um adendo aqui rapidinho. Nós achamos que vocês foram muito como inteligentes. Isso foi Pagamos um pau pra vocês. Como isso foi Pagamos um pau pra intencional. Ô, Glenn. O fato... Eu não falei com Jean desde um ano e meio atrás. A última vez que eu falei com Jean foi porque eu critiquei ele publicamente por causa da posição dele sobre Israel e palestinos. E eu critiquei ele naquele minuto. Então, eu não tenho nenhum relacionamento com Jean, nem David. Jean saiu do país porque ele recebeu ameaças de mortes muito graves, com o endereço dele específico, falando: nós sabemos onde você mora neste endereço, nós vamos te matar, nós sabemos a placa do seu carro. Então, ele foi bullyingado muitas vezes no Congresso Nacional. Quando outros deputados passaram ele no corredor, bateu ele com o ombro, chamou ele viado, chamou ele bicha. Ele não conseguiu aguentar isso mais. Em cima do assassinato da Marielle Franco, com quem ele também era muito amigos, também a violência política que está acontecendo, ele simplesmente chegou no limite dele e saiu. Nós aprendemos a saída do Jean quando o Folha publicou a entrevista falando que ele vai renunciar ao mandato. Foi naquele minuto que nós descobrimos que David vai entrar nessa vaga. Você criou essa teoria muito complexa, sem evidência nenhuma, sobre que era uma trama. A sua interpretação do que eu falei está um pouco equivocada. Você quer fazer só fazer um adendo antes do meu direito de resposta? Pois não, só fazer um adendo aqui que o Glenn falou que não disse que foi golpe, mas no site 247 aqui, ele disse que o impeachment da Dilma foi um atentado contra a democracia. Ou seja, você acha que é um golpe? Não, eu admiti que eu era contra o impeachment da Dilma. Mas isso é uma porque eu acho que foi um ataque. Não, só é porque ele falou que ele disse que não achou que era golpe. Eu sei o que eu ouvi, eu não sou louco. Essa palavra golpe tá no Google. Essa palavra golpe é mais grave. Eu nunca disse isso, porque eu acho que essa palavra não tem uma definição. Mas vamos ir para outra coisa mais interessante. Essa ideia que você, na sua interpretação de que eu sugeri que houve conluio, não. Simplesmente foi uma questão de oportunismo político do Jean Willis. Vamos recapitular o que eu falei. Em primeiro lugar, eu questionei a gravidade das ameaças, certo? O que isso significa? Entre 2017... Por favor, quero perguntar sobre isso. Você tem dúvidas sobre a gravidade da ameaça? Que é a sua base para questionar isso? Você viu as ameaças que ele recebeu? Então, a minha base é a nota... Você falou com ele, você entrevistou ele. O que você fez para criar essas dúvidas sobre a gravidade? Vamos lá, Glenn. Isso é uma coisa muito grave para falar sobre alguém que... Não, mas eu falo fundado em fatos, que é o seguinte... Qual fatos? O Ministério da Justiça emitiu uma nota logo na sequência, naquele final de semana, dizendo o seguinte: lamenta-se a decisão do deputado de deixar o país, mas não corresponde à realidade, à afirmação de que há omissão das autoridades constituídas. Por quê? Entre 2017 e 2018, de fato, o Jean Willis reportou à Polícia Federal uma série de ameaças. Todas elas foram devidamente investigadas, levando inclusive à prisão de algumas pessoas, certo? O que acontece? De lá para cá, ele decide inclusive se candidatar, que é o momento em que os ânimos ficam mais exaltados do ponto de vista político. Ele alega que novas ameaças ou agravamento dessas ameaças motivaram a saída dele, inclusive a família. Aí eu me pergunto, que pessoa que sairia do Brasil, deixaria a família no Brasil e continuaria vocalizando críticas duras ao governo de turno, sabendo que a família está ameaçada? Esse é o primeiro ponto. Então eu questionei a gravidade das ameaças. O segundo ponto, eu disse o seguinte: nunca cogitei que ele fosse para Cuba, para Venezuela e todos os outros regimes socialistas que o PSOL defende. Nunca cogitei isso. Eu sempre falei, ele vai ganhar em dólar ou em euro, e ele sai de uma votação... Não posso deixar você falar isso, porque Jean foi totalmente contra o governo de Cuba e o governo do Venezuela. Tudo bem, eu tô falando ele foi, só... eu também, lembro do artigo dele falando. E também, socialismo existe na países na Europa,
países escandinavos, por exemplo, mas não dá pra têm comparar, muito né? socialismo. Não vamos entrar nessa. comparar também. Vamos focar no meu direito de resposta aqui, por favor. Aí é o seguinte... Não, mas você está falando muitas coisas erradas. Não, eu nunca cogitei que ele fosse ficar em nenhum país que não fosse ou nos Estados Unidos ou na Europa, ganhando ou em dólar ou em euro. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, nesse sentido, a minha teoria, o destino final, não foi errado. E, matéria da Folha de São Paulo, Jean Willis faz um tour, né, de matérias pela Europa, falando inclusive que o Brasil está afetado pelo vírus da burrice. Eu até sugeri às autoridades sanitárias da Europa que colocassem o Jean em quarentena, já que esse era o caso. Então, o ponto é o seguinte... Você gosta bem dele, hein? Simpatia que você tem. Ele sai ofendendo milhões de pessoas. Não, porque você está fazendo para mim, com todo tem respeito... simpatia, né? No mínimo uma simpatia. Não é jornalismo. E também está faltando empatia, mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Mas não é jornalismo. Criando... teorias com sua que se imaginação. confirmaram. Que se você não me interrompesse tanto, tudo que eu falei se confirmou. Ele foi parar na Europa, ele fez o tour de difamação do Brasil, ele virou embaixador da oposição lá. As ameaças, segundo as autoridades brasileiras, não são graves. Antes você Detalhe, a escolta policial dele, veio pela Polícia Legislativa, não pela Justiça do Brasil, ou seja, foi um favor do Rodrigo Maia. O que você está fazendo é muito feio e antiético. Imagina. Eu vou explicar por quê. E outra coisa, eu estava fazendo uma análise, eu não estava relatando fatos, eu fiz um exercício de futurologia. Você está só falando para não me deixar responder. Não, eu te deixei falar durante vários minutos e eu tenho direito de resposta. Você está me acusando. fala muitas coisas. Não, você me acusando no ar. Eu não vou permitir que você no ar fale que eu menti, para criar ameaças que o Globo examinou e o Globo descobriu os detalhes que essas ameaças disseram. E olha, quando Joyce o Globo e o Ministério da Justiça, Glenn, eu fico com o Ministério da Justiça. Quando a Joyce estava aqui na semana passada, Joyce disse, Joyce, estava e estou recebendo ameaças de morte. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas eu nunca falaria que isso é falso, porque eu não investiguei. Eu não falei que é falso, eu questionei a gravidade. Questionar não é falar que é mentira. Questionar é aventar a possibilidade de ser verdadeiro ou não. Mas eu não sou jornalista, Glenn. Jornalista é você. Eu sou comentarista e analista. Concordo com isso. Eu sou comentarista e analista. Eu uso o seu trabalho para fazer o meu trabalho. Analista, jornalista. E eu acertei, Glenn. Eu acertei. Mas você está enganando, você está disseminando informação para milhões de pessoas, mas não é você tem a mesma obrigação de todos os jornalistas para não falar coisas até ele você sai de uma tem votação evidência. de 144 mil votos para 24 mil votos. Ele próprio dá declarações que não conseguia ter vida social. Ele entrou ao Congresso, ele foi reeleito. O último. Então é o seguinte, o cara virou um pária social. Piscina de gel na próxima bloco. Eu preciso encerrar. Amanhã a gente volta. Evidentemente, esse assunto é um assunto muito complexo. Eu só diria que a coruja de Minerva só levanta voo à noite. À noite, a coruja levanta voo. Depois ela adora. Aí, a coruja de Minerva eu tô chateado. É muito difícil. Eu tô um pouco chateado. Emílio, eu fui o único que falei que não estranhem se ele entrar com um processo de refúgio. Ele já fez, ainda não fez. Ele deu entrevista falando que tinha grupos na França querendo dar asilo para ele, que era uma questão de burocracia, mas ele optou por morar na Alemanha. Melhor, as escolas são melhores tudo, na Alemanha. Eu acertei todo o prognóstico. Ele tem medo para o ouvido dele, e ele provou isso quando ele saiu do país onde ele morava. Mas então ele é muito incoerente de continuar atacando um governo supostamente miliciano. Vamos encerrar, desculpa, Caio. Eu vou te convidar para meu mini programa e vamos continuar. Bora, Glenn. Eu quero ver vocês no bloquinho da Baixa Augusta, os dois lá. Muito obrigado por ter vindo. Desculpa, eu tenho que encerrar porque a gente já está estourando. O cachorrinho tá? Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado a você. Muito bem. O Glenn está aqui com a gente, conversando, batendo um papo aqui. Não pode, por favor, as redes sociais aqui. Deixa eu passar para você lá. O Twitter dele é ggreenwald e o site é o intercept.com. Daqui a pouquinho tem mais aqui na Muito bem, meus amores. Estou muito atrasado hoje, mas tivemos aí um bom bate-papo. Te dei trabalho, né? Te dei trabalho, né, tio Emílio? Não, é que demorou aqui. Ficou uma discussão interminável.
Hã? Eu fiquei Caio é chateado muito porque Agora, falou o- muito do cachorrinho. O espírito, o cara tem espírito democrático, combativo e extremamente corajoso, né? Isso aí a gente tem que reconhecer e além disso é uma graça de pessoa. Eu só discordo de muita coisa que ele pensa Você politicamente. discorda praticamente de tudo. Praticamente dele. de tudo. A única coisa que o sotaque dele é maravilhoso. Mais importante. Mais importante. Parece um pouco o Kiko falando português. Mais mas tá bom. importante. É um americano carioca. Mas As eu- pessoas. Gostei. Mas você vê outra coisa, Realmente. debate de forma educada. O marido dele é assim, inclusive fica aí o convite, né, Você da vai Jovem estar Pan. aqui. Você vai. Estarei aqui, Vem quando? intimado. Baile da Vogue, você vai com eles. Quero tá ver. aqui. Você vai lacrar lá. Você não pesquisou direito. Eu ainda vou. Caio, Faça que seu serviço. absurdo. Sabe o que é isso? Caio. O pessoal fica exaltando o Caio, É. aí ele faz o trabalho nas coxas. Depois a gente É vai isso. falar do surubão de Noronha. É, Caio, eu tô sabendo que você tava nesse Eu tava no surubão. surubão, o Caio tava lá. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!